A vida e a sobrevida das casas monásticas, podemos dizer que se integra nos longos processos de secularização, laicização e desamortização, com dinâmicas específicas de cada época, numa antítese entre a manutenção da vida espiritual como marca identitária de um imóvel e de um espaço, e a sua eventual desacralização no decurso dos séculos XIX e XX. O Mosteiro da Esperança, da cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores, viveu estas tensões, porém, chega ao século XXI como um santuário diocesano, detentor de um património tangível e intangível. É um dos polos da vida espiritual do catolicismo miquelense e uma das marcas identitárias da piedade popular açoriana, porque tem uma especificidade numa linguagem que estamos habituados a ouvir nestes dias de pandemia. Teve uma vacina que o imunizou e da qual mais à frente vou falar. O período de estudo que vou apresentar é principalmente entre 1890 e 1960. Todavia, faço um breve enquadramento como casa de clausura. O mosteiro foi edificado por iniciativa do 5º capitão do donatário da ilha, Dom Rui Gonçalves da Câmara, que faleceu em 1535, mas com grande envolvência da população da vila de Ponta Delgada. A 23 de abril de 1541, domingo de Páscoa, 7 ou 8 freiras dão entrada no primeiro mosteiro da vila, provindas de outro mosteiro, o primeiro de Clarissas na ilha, de Nossa Senhora da Conceição, em Valdecabaços, atual Caloura. A malha urbana quinhentista da cidade definiu os eixos estruturantes que sobreviveram até à contemporaneidade, crescendo o núcleo urbano ao longo da costa entre a calheta de Pero de Teive, no extremo oriental, e o espaço popularmente conhecido como Campo de São Francisco, no limite ocidental, defronte do convento dos franciscanos. O Mosteiro da Esperança está, assim, localizado na zona poente da cidade, ocupando todo o lado norte do Campo de São Francisco, um amplo terreiro transformado em praça, a qual está delimitada por edifícios que carregam e revelam a história desta urbe insular. Socorrendo-me de uma planta da cidade de Ponta Delgada do ano de 1831, só para enquadrar e ajudar aqui em alguns diálogos, podemos identificar a existência por ordem de fundação nesta zona da cidade dos seguintes edifícios ou instituições. O primeiro é o Convento Franciscano de Nossa Senhora da Conceição, 1525, ao qual as religiosas clarissas deviam obediência. O segundo é o Mosteiro de Clarissas de Nossa Senhora da Esperança, 1541, objeto da nossa investigação. O terceiro é o Forte de São Brás, 1553. E, finalmente, um pouco, não dentro desta praça, mas um pouco mais a norte, o Mosteiro Concessionista de Nossa Senhora da Conceição, de 1664. Ao nível da população desta casa monástica, faço aqui uma pequena síntese, podemos verificar a evolução da população do mosteiro entre 1541 e 1894. Constatamos que o ano de 1723, ao qual eu realço, é aquele no qual se identifica um número mais elevado de mulheres a residir nesta casa monástica. E refiro mulheres porque dentro da casa, como bem sabemos, não viviam só freiras. Neste período, religiosas professas eram só 102, em 1723. Entrando num declínio gradual até
a 1894. De realçar que os dados que disponho, de 1860 e 1894, correspondem à informação existente nos inventários elaborados para a Fazenda Nacional, já no processo de extinção do mosteiro. Apesar de todos os condicionalismos a que os mosteiros foram dotados, por motivos intrínsecos e extrínsecos no século XIX, o Mosteiro da Esperança teve a capacidade de promover diversas campanhas de obras. Destaco a campanha de redefinição da policromia de alguns dos oratórios e retábulos presentes no coro alto, e concretamente na imagem que estão a visualizar, apresenta-se as obras de remodelação quase total ou total da fachada da Igreja da Esperança, no antes e no depois, que foram concluídas em 1854. O projeto também pretendia abranger a zona da sacristia, mas esta intervenção somente ocorreu em inícios do século XX. Aqui vemos um desenho de Joaquim Cândido Abranches, publicado no álbum Miquelense em 1869, em que podemos ver ali um grupo de soldados a fazer algum exercício militar. O mosteiro foi extinto a 29 de dezembro de 1894 por morte da última religiosa, a Madre Maria Vicência da Conceição. Curiosamente, ela era concessionista de profissão religiosa, mas quando houve a supressão deste mosteiro em 1832, ela passou a integrar o grupo das Religiosas da Esperança. Facto noticiado no jornal local, a quando da sua morte, que diz o seguinte: a sua lápide tumular fechou a longa história daquela casa de monjas. A 30 de dezembro de 1894, a Fazenda Pública toma posse legal, mas ressalvo, não efetiva do mosteiro, porque a administração do imóvel foi entregue a uma comissão administrativa, cujos membros eram o governador civil, que acabamos de ver, do distrito, e que, por inerência, presidente, o ouvidor eclesiástico da cidade de Ponta Delgada e o delegado do Tesouro no distrito. O governo corrente do mosteiro foi entregue à comissão diretora, formada por 3 recolhidas, sendo regente a Dona Maria Augusta Machado. Esta comissão tinha como missão a gestão corrente da casa, a saber, a administração das esmolas e ofrendas da imagem do Senhor Santo Cristo, a conservação da igreja e do imóvel, a sustentação das recolhidas, a promoção do esplendor do culto, a guarda fiel do património móvel, e no património móvel a preocupação estava, sim, nas joias devocionais de valor incalculável da imagem do Senhor Santo Cristo. Por exemplo, o resplendor, que é uma imagem barroca do final do século XVIII, tem 7.000 pedras preciosas. 7.000 pedras preciosas. O mosteiro adquire o estatuto de recolhimento, sendo dirigido por esta comissão diretora, que acabamos de referir, em que decorre este período entre 1895 e 1928. São sensivelmente 33 anos. As recolhidas mantinham uma vida comunitária em conformidade com as instruções recebidas a quando da extinção das clarissas. As senhoras recolhidas procuraram manter viva a espiritualidade desta ordem. Num documento encontramos de forma muito explícita esta orientação e intenção. O prelado desta diocese, este lhes determinou, ou pelo menos insinuou, a conveniência de manterem, tanto quanto possível, o anterior regime da comunidade monástica.
Há um claro intento de preservação e perpetuação da herança espiritual que receberam. Mas, face à ausência de votos, o que se pode entender aqui por vida comunitária? Tomemos como referência os estatutos das educandas seculares do mosteiro, que indicam algumas das obrigações destas mesmas educandas, a saber, assistir à missa e ao terço todos os dias, frequentar os sacramentos com a comunidade, observar as regras dos locutórios, da clausura, da roda, da porta, do mirante, da grade do coro e do silêncio. A fotografia que estamos a ver é de um jornal local de 1923, no contexto das festas do Senhor Santo Cristo, e confirma, a meu ver, de forma muito explícita, a vontade de preservar a espiritualidade através da indumentária. Apresenta uma figura feminina com um hábito escuro, véu branco na cabeça, correspondendo, eventualmente, à determinação presente nas constituições da Ordem das Clarissas para as chamadas freiras seculares. Para este período, sabemos também da intervenção de conservação, eventual renovação da policromia do retábulo da Capela do Santo Cristo, em 1901, portanto estamos a falar do período de recolhimento, e outras intervenções na Igreja no decurso de 1905. Na fotografia, assinalo a remodelação arquitetónica da sacristia e do portão de acesso ao mosteiro, como conclusão daquele projeto de meados do século XIX. Uma campanha de obras que decorreu entre 1908 e 1910, que também incluiu a reformulação da talha da Capela-Mor da Igreja da Esperança, imitando claramente o estilo barroco do século XVIII, apesar de ser já século XX. A ação revitalizadora do bispo diocesano, Dom António de Castro Meireles, com um episcopado muito curto, entre 1924 e 28, ao nível da vivência da fé e da missão social da Igreja, implicou o velho mosteiro micaelense. Assim, a 12 de maio de 1928, as religiosas da Ordem da Visitação de Santa Maria entram nesta casa monástica, provindas de Padrón, em Espanha, a convite do prelado diocesano. A partir de 1930, a relação das religiosas com os capelães da Igreja da Esperança e o novo bispo foi de crispação, levando, inclusive, a uma decisão radical, à sua interdição aos sacramentos e a introdução de um processo na Santa Sé e a sua consequente expulsão compulsiva do Mosteiro da Esperança. Na fase da nossa investigação, este processo possui contornos pouco claros, porque a documentação é praticamente inexistente. Contudo, a sua permanência foi de aproximadamente 14 anos. E a saída das religiosas da visitação efetivou-se em janeiro de 1943. Com a saída das visitandinas, o mosteiro ficou sem congregação. No entanto, provavelmente ainda no decurso de 1942, Dom Guilherme Augusto Guimarães, bispo de Angra, pediu às religiosas de São José de Cluny que transferissem o Colégio de São Francisco Xavier para o edifício agora vazio. No mesmo ano, as religiosas criaram a obra de beneficência para acolher crianças carenciadas, em alguns casos totalmente desamparadas das próprias famílias. No ano de 1951, a Madre Superiora das Religiosas de São José de Cluny adotou como prioridade a resolução do problema da inadaptação do mosteiro às necessidades pretendidas pela congregação ao nível da educação. Na época, o colégio contava com 400 alunas. Temos aqui uma fotografia, mais ou menos desse período. A congregação decidiu construir um edifício adequado às necessidades pedagógicas. Faseadamente, assim, a congregação foi desafetando o Mosteiro da Esperança às funções
educativas, culminando a sua saída definitiva em 61. Entretanto, outro bispo de Angra, Dom Manuel Afonso de Carvalho, cria o Santuário Diocesano do Senhor Santo Cristo. Aqui eu apresento o boletim que era publicado mais ou menos por uma periodicidade mensal relativamente às atividades do Colégio de São Francisco Xavier. Caros amigos, nesta fase da minha comunicação, formulo a seguinte pergunta. Qual a especificidade do Mosteiro da Esperança enquanto espaço monacal para nunca perder a sua identidade como casa religiosa? A resposta está, em minha opinião, no culto e na devoção à imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Permitam-me, mais uma vez, esta foi a vacina contra a desacralização do mosteiro. Mas recuemos. Recuemos até ao final do século XVII. Uma devoção e um culto incrementados pela religiosa Madre Teresa da Anunciada, que teve a capacidade de promover e transformar aquilo que era uma devoção doméstica do mosteiro numa devoção coletiva, que transpôs os muros e atravessou as grades monacais. Segundo a tradição, a primeira procissão ocorreu em 1700, uma devoção que abrangeu todos os grupos sociais, a começar pelas elites, e destas contagiou as massas populares, consolidando-se no decurso do século XVIII, na ilha de São Miguel. O que vem na imagem é exatamente a primeira biografia da Madre Teresa da Anunciada e uma gravura da Madre Teresa a rezar junto da imagem. No século XIX, inaugura-se uma nova fase de difusão desta devoção para as outras ilhas do arquipélago. Em concreto, em 1834, é inaugurada a Ermida ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Fazenda Caldeira, na ilha de São Jorge. Curiosamente, a minha ilha natal. Na bagagem, viajou esta devoção com os imigrantes açorianos para o Brasil, para as Ilhas Sanduíche, atual Havaí, para os Estados Unidos da América, para as Bermudas e para o Canadá. Devido à presença da imagem, logo em 1894, o governador civil pede para se manter a comunidade das recolhidas. A seguir à implantação da República, em 27 de outubro, na recém-comissão administrativa do município de Ponta Delgada, é proposto que a segunda-feira do Senhor Santo Cristo seja feriado municipal, ao abrigo do decreto de 12 de outubro sobre os feriados, que deu liberdade aos municípios de determinarem o dia escolhido por eles, de feriado municipal, que deveria ser escolhido entre as festas tradicionais e características da região. Nada melhor do que a festa do Santo Cristo. A quando da expulsão das visitandinas, por ordem do governo de Lisboa, na década de 40, o governador civil oficia o ministro das Finanças dizendo a conveniência de não ser interrompida a manutenção do culto da imagem do Santo Cristo e manter-se o edifício entregue à Irmandade do Senhor Santo Cristo. No âmbito patrimonial, enquanto os mosteiros femininos, ao nível nacional, lutavam pela sobrevivência e subsistência, o Mosteiro da Esperança tem o luxo e o privilégio e a capacidade de promover obras de remodelação e atualização estética. Esta capacidade económica advém das esmolas entregues ao Senhor Santo Cristo. Como imagens icónicas da importância desta devoção nos Açores, eu escolhi as duas que penso que estão a visualizar. A missa campal de despedida dos soldados que partiram para Angola em abril de 61, quando eclodiu no norte de Angola as revoltas, e o Papa João Paulo II ajoelhado diante da imagem
a quando da sua visita aos Açores em maio de 1991. A devoção à humanidade de Cristo, o Ecce Homo, motivou a fundação de uma irmandade mista em 1765, com 182 irmãos fundadores. A irmandade foi e é a responsável pela organização do culto externo ao mosteiro, entenda-se, sobretudo, a procissão e as festas profanas, e a única entidade que promoveu o culto entre a extinção do mosteiro e a criação do santuário. Em 1891, a Irmandade fez aprovar novos estatutos, adequando-os à legislação liberal, para reclamar a entrega do imóvel e do seu recheio, quando se efetivasse a extinção do mesmo por morte da última religiosa. Intenção nunca satisfeita por parte do governo, apesar de ter sido repetida novamente em 1928. O santuário, por sua vez, foi criado em 1959, pelo bispo de Angra, Dom Manuel Afonso de Carvalho. No decreto episcopal encontramos algumas das motivações imediatas que refletem, na opinião do bispo, o sentir da fé dos crentes, a saber, a piedade e a devoção manifestada para com a imagem, à qual recorrem nos momentos em que se encontram feridos pela dor. Um segundo motivo, podemos encontrá-lo na política do bispo em integrar canonicamente as principais manifestações de piedade popular açoriana. Como medidas principais desta orientação episcopal, temos a obrigatoriedade, por exemplo, da criação das Irmandades do Espírito Santo ou do regulamento dos romeiros para a Ilha de São Miguel, ou a criação, já em 62, logo de seguida, do Santuário Seu Bom Jesus Milagroso na Ilha do Pico, também uma devoção cristológica. Neste caso concreto, do Santuário da Esperança, para a prossecução deste fim, o reitor do santuário, diz o bispo, e os párocos, os sacerdotes, tinham a obrigação de incutir nos fiéis o verdadeiro espírito de piedade e fervor para com Santo Cristo, prevenindo-os, diz ele, dos perigos por ocasião da festa anual, a fim de que todas as suas ações sejam para a maior glória do Senhor. Um terceiro motivo a salientar é a ligação entre o seminário Colégio do Santo Cristo, fundado em 56, e o santuário. Por exemplo, a bênção da primeira pedra do novo edifício ocorreu em 62, no adro da Igreja da Esperança, e foi extraída do próprio edifício. E sendo a obra, e agora cito, dedicada ao Senhor Santo Cristo, para ser como que um prolongamento daquelas pedras, testemunhas de tantas lágrimas enxutas. Fim de citação. O quarto motivo relaciona-se com o primeiro reitor do santuário, que tenho aí na fotografia, o Monsenhor José Gomes, capelão da Igreja da Esperança desde a década de 40, um eclesiástico carismático, insigne pregador ao estilo da época, que arrebatava multidões, apelando ao sentir da alma micaelense. Começava os seus sermões sempre com o vocativo: gente da minha terra. O jornal Açoriano Oriental, em 1960, ilustra a vida e ministério deste homem nestes termos: apostolado magnífico o seu. O verbo de Deus perpassa pelos seus lábios, trazendo consigo o calor da sua alma e da sua fé. Na sua palavra rica de emoção, mesmo naquele fogo de rajada certeiro com que ataca desassombradamente os erros de uma sociedade que, pouco a pouco, se vai afundando. O atual reitor do santuário é o cônego Adriano Borges. Peço desculpa, mas já estou quase a concluir. O culto e a devoção ao Senhor Santo Cristo decorrem em torno da veneração de uma imagem, tão expressiva como singular, que remete para um dos momentos da paixão de Cristo. Eis o homem, disse Pilatos à multidão enfurecida. Esta manifestação religiosa reveste-se de um conjunto de rituais individuais e coletivos, públicos e privados, presentes na sociedade micaelense e açoriana.
Nas imagens, estamos a ver aqui a imagem em si, um excerto de parte do resplendor e a saída da procissão no sábado da festa do convento, transportada pela Irmandade. Nas imagens, outra dimensão, vemos manifestações de fé muito expressivas que remetem para situações de dor e sofrimento, passadas e atuais. Todavia, as festas têm também uma componente profana, que aqui não explorei. Por tudo isto, nas palavras de António Feliciano de Castilho, em 1845, ele afirmou: pela despedida do mais belo mês, entenda-se maio, costuma gozar a ilha de São Miguel de um desses dias de festa que por um ano se esperam e outro tanto tempo se recordam. Portanto, meus amigos, o Mosteiro da Esperança teve uma vida como casa monástica, passou por uma sobrevida em recolhimento e casa de formação, para chegar ao século XXI como santuário diocesano, ao qual se colocam novos desafios pastorais, sociais e culturais, derivados de um culto e de uma devoção, por vezes muito intimista, à imagem de Cristo et Homo. Este meu estudo cruza-se numa primeira parte com a minha dissertação de mestrado, na qual tive a honra de conhecer a professora Maria Luísa, e agora já numa segunda fase já reflete a minha investigação de doutoramento, dado que o mestrado foi somente sobre a dimensão patrimonial do mosteiro, mas a minha investigação de doutoramento é sobre o culto ao seu Santo Cristo. Portanto, nesta comunicação cruzam-se aqui estas duas fases, neste caso académicas e da minha vida. Por isso, caros amigos, obrigado pela vossa atenção e se fui maçador, peço desculpa.